íntimo contato com a esposa ou a filha, das quais se despedira na cela hospitalar, horas antes do trabalho operatório a que se submetera. Achava-se, por isso, inquieto. Ela, Evelina, experimentara o enigmático desmaio, no círculo doméstico, ao pé dos entes queridos. Ele, porém, deixara a família em meio de agoniada expectativa, sem que lhe fosse facultado qualquer recurso de comunicação com os parentes. Reconhecia que o estabelecimento de saúde a que se abrigava agora não era o mesmo onde se internara para o tratamento. Chegava a duvidar de que estivesse realmente em São Paulo. O firmamento parecia-lhe um tanto diverso à noite e a piscina de que se servira continha água tenuíssima, embora fosse compreensível tivesse aquela casa filtros e engenhos especiais para a medicação da água comum. Ernesto acabou o relatório, indagando: a senhora já foi às termas? Ainda não. Verificará a minha surpresa quando for até lá. Admite que irei, retorquiu Evelina com o ar brejeiro de quem se via um tanto mais consolada. Perfeitamente. Já ouvi dizer que a hidroterapia que é obrigatória. Fantini sorriu significativamente e enunciou, carregando cada palavra de recôndita inquietação: sabe da hipótese mais razoável? Desconfio de que nos achamos, com autorização de nossos familiares, numa organização psiquiátrica. Nada sei de medicina, no entanto, estou supondo que os problemas da suprarrenal nos transtornaram a cabeça. Teremos talvez enlouquecido, entrando pelas raias da absoluta alienação mental e, com certeza, a segregação terá sido a providência aconselhável. Porque pensa assim, volveu a senhora Serpa, muito pálida. Dona Evelina, não me chame dona. Insisto em que somos amigos e agora mais irmãos. Seja que é seu Fantini. E continuou: Evelina, você verá os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça, antes do banho medicinal. E creia que todos os doentes acusam melhoras gradativas. Desde anteontem, quando fui à imersão pela primeira vez, sinto-me mais lúcido e mais leve, sempre mais leve. Acaso não se vê em boa posição mental, desde que despertou? Não tanto. Aflito por notícias dos meus, voltei a sentir agudas crises. Bastava lembrar a mulher e a filha, concomitantemente com a intervenção cirúrgica, e via-me, quase que de imediato, sob asfixia terrível, a desfalecer de sofrimento. Evelina rememorou a própria experiência, mas silenciou. Sentia-se cada vez mais inquieta através do cuidado com que as autoridades me respondem às interpelações. Estendeu-se Fantini. Entendo que se esforçam por manter-nos em harmonia e tranquilidade. Admito que teremos passado por algum trauma psíquico e que nos achamos presentemente na reconquista do próprio equilíbrio, o que vamos obtendo, muito a pouco e pouco. Segundo creio, fomos colocados sob terapêutica puramente mental. Ainda ontem, renovei a reclamação de sempre, solicitando comunicação com meu pessoal e sabe o que a enfermeira de plantão me respondeu: perfeitamente senhora. Disse: irmão Fantini, esteja tranquilo. Seus familiares estão informados de sua ausência. Mas não querem conversar comigo, nem me chamam ao telefone. Indaguei. E a assistente respondeu: sua senhora e sua filha sabem que não podem aguardar tão cedo a sua presença em casa. Porque eu recalcitrasse, exigindo providências, a moça declarou: por enquanto isso é tudo o que lhe posso dizer. Que deduz de suas próprias observações, concluo, salvo melhor juízo, que estivemos, claramente sem o sabermos, na condição de alienados mentais. Sugeriu Fantini, quase novamente bem-humorado, e de certo emergimos, agora, com muito vagar das trevas psíquicas para o estado normal de consciência. Os médicos e enfermeiros que nos rodeiam estão plenamente justificados, quanto ao propósito de resguardar-nos contra quaisquer tipos de preocupação com a vida exterior. O menor vinco de aflição na tela mental de nossas impressões do momento, assim penso, nos traria talvez grande prejuízo às emoções e ideias, qual ocorre a pequena distorção que desfigura a simetria das ondas elétricas. É possível. Expressiva pausa caiu entre os dois. Após fundo mergulho no mundo de si mesmo, Ernesto rompeu o intervalo: Evelina, quando você entrou na crise terrível de que me fala, ter-se-á confessado antes, que lhe teria dito o sacerdote, recebeu dele quaisquer conselhos?
A interlocutora assustou-se, perante a angústia com que semelhantes inquirições eram moduladas e contra-indagou: "Oh, por quê, meu amigo? Confessei-me antes do desmaio, sempre que pude, mas, por que procura saber, para chasquear?" Fantine, porém, não brincava. Os olhos dele entremostravam indisfarçável mal-estar. "Não se amofine. Pergunto por perguntar", devaneou ele, tamborilando os dedos da mão esquerda sobre o tripé que se erguia à frente. "Numa conjuntura perigosa, qual a que atravessamos, toda assistência é pouca. Lembrei-me de que você tem uma religião e de que ainda sou um homem sem fé." Ernesto ainda não rematara de todo a última frase, quando uma jovem, num grupo de 3 que caminhavam a curta distância, se rojou ao chão, como quem fora subitamente acometida por violento acesso de histeria, gritando em meio de manifesta agonia mental: "Não! Não posso mais, quero minha casa, quero os meus. Minha mãe, onde está minha mãe? Abram as portas. Bandoleiros. Quem é bastante corajoso aqui para derrubar comigo estes muros? A polícia. Chamem a polícia." Tratava-se, inquestionavelmente, de um caso de loucura, mas havia tanto sofrimento naquela voz que os circunstantes mais próximos se levantaram, espantadiços. Uma senhora, irradiando paciência e bondade, exibindo na blusa as insígnias de enfermeira da casa, surgiu de chofre, abriu caminho no grupo de curiosos que começava a densar-se e inclinou-se, abraçando, maternalmente, a menina revoltada. Sem o mínimo impulso à repreensão, soergueu-a, notificando com inexcedível brandura: "Filha, quem lhe disse que não voltará à sua casa, que não reverá sua mãe? Nossas portas jazem abertas. Venha comigo." "Ah, irmã", suspirou a jovem repentinamente asserenada por aquelas mãos fortes e boas que a enlaçavam, "perdoe-me. Perdoe-me. Não tenho razão de queixa, mas estou com saudades de minha mãe, sinto falta de casa. Há quanto tempo estou aqui, sem qualquer dos meus? Sei que sou doente, recebendo o benefício da cura, mas por que não tenho notícias?" A assistente ouviu calma e apenas prometeu: "Você as terá." Passando-lhe, em seguida, o braço carinhoso acima dos ombros, concluiu: "Por agora, vamos ao repouso." A menina, como quem surpreendera na benfeitora alguma recordação do calor materno de que sentia exacerbada carência, encostou a loura cabeça ao peito que lhe era ofertado e retirou-se, soluçando. Evelina e Ernesto, que haviam acorrido para o auxílio possível, contemplaram o quadro, entre aflitos e magoados. Em ambos, a sede de esclarecimento. Que ilação recolher da súplica chorosa da dontinha atribulada pela ausência do ninho doméstico, que hospital era aquele, um pronto-socorro para alienados mentais, um nosocomio destinado à recuperação de desmemoriados. Num impulso de curiosidade que não mais pôde sopitar, abeirou-se Evelina de uma senhora simpática que acompanhara a cena, denotando aguda atenção, e cujos cabelos grisalhos lhe recordavam a cabeleira materna. O assuntou com discrição: "Desculpe-me, senhora. Não nos conhecemos, mas a aflição em comum nos torna familiares uns aos outros. A senhora pode dar alguma informação acerca da pobre menina perturbada?" Redarguiu a interpelada. E advertiu: "Minha filha, eu aqui, praticamente, não sei da vida de ninguém, mas escute, por favor. Sabe onde estamos, em que instituto?" A matrona chegou-se mais para perto de Evelina que, a seu turno, recuou para junto de Fantine, e cochichou: "A senhora não sabe." Ante o assombro indisfarçável da senhora Serpa, dirigiu o olhar penetrante para Ernesto e aduziu: "E o senhor?" "Nada sabemos", comunicou Fantine, cortês: "Pois alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra." Fantine sacou o lenço do bolso para enxugar o suor que passou a escorrer-lhe abundantemente da testa, enquanto Evelina cambaleou, prestes a desfalecer. A desconhecida estendeu os braços à companheira e recomendou, preocupada: "Minha filha, contenha-se. Temos aqui dura disciplina. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não sei quando voltará a este pátio." "Repousemos", interveio Ernesto. E dando o braço a Evelina, ao passo que a dama prestimosa ajudava a escorá-la, rumaram os 3 para largo assento próximo, sob grande ficus, onde passaram a descansar. 7 Informações de Alzira. "Conversemos", convidou a nova amiga.
receosa, ante os serviços de vigilância, manifestava a intenção de despistar. Dispunha-se a todo custo demonstrar naturalidade, temendo que alguém pudesse haver assinalado o choque da companheira. Fantine compreendeu e esmerou-se a coadjuvá-la. Pretendendo ignorar a lividez com que a senhora Serpa os ouvia, fez as apresentações com aparente serenidade. Sou Alzira Campos, identificou-se a matrona, recém-chegada ao grupo, e moro em São Paulo. Deu o endereço, reportou-se à família, caracterizou o bairro em que residia e adiantou: desde que caí em casa, trouxeram-me desacordada para este hospital e, pelas contas que faço, há quase 2 meses espero alta. Estabeleceu-se o diálogo entre ela e Ernesto, enquanto Evelina se reasserenava. Lentamente a senhora já se sente restabelecida, completamente. Já travou relações com alguma autoridade que lhe possa orientar com indicações precisas, quanto ao futuro? Sim. A irmã Letícia, que me assistiu, de início, nos banhos medicinais, avisou-me anteontem que não está longe o dia em que me será possível decidir, relativamente a permanecer aqui ou não. Que terá ela desejado dizer com esse permanecer aqui ou não? Realmente, sabendo-se quanto anseio voltar a casa, muito me encabulei ao receber-lhe esse apontamento. Nada mais indagou. Sim. Roguei mais claras instruções, pedi minudências. Ela, contudo, apenas me disse: gentil, você compreenderá melhor. Mais tarde, Dona Alzira, sussurrou Ernesto, com firmeza: a senhora não acredita que estamos numa organização de saúde mental, num asilo de loucos? A matrona relanceou o olhar em derredor, a feição de doente amedrontada com a vigilância de guardas severos, e opinou: se vamos examinar assuntos graves, não nos convém isolar a companheira. Nossa amiga Evelina pode acelerar o próprio refazimento. Peçamos para ela um tônico adequado. Conjugando a ação à palavra, premiu o diminuto botão que se incrustava à mesa e surgiu um rapaz de serviço, diligenciando saber em que lhes poderia ser útil. Alzira encomendou refresco para 3. Qual o sabor? Maçã. Num átimo, o portador trazia 3 taças com róseo líquido aromatizado em safirina bandeja. Este, a meu ver, é o melhor refrigerante que encontrei aqui, até agora, porque tem pretensões a sedativo, avisou a dama quando se viram, de novo, a sós. Evelina sorveu um gole, avidamente, com a impressão de haver bebido um néctar, mais vaporoso que líquido. O inesperado reconstituinte revigorava-lhe as forças, ao mesmo tempo em que lhe reacomodava os pensamentos. Estou melhor, notificou de súbito, graças a Deus. Alzira sorriu e confirmou a disposição de palestrar, dando aos amigos todos os esclarecimentos que se lhe fizessem possíveis. Fantine segredou, voltando ao assunto: não considera a senhora que nos achamos sob assistência especializada, do ponto de vista da mente? A princípio, aclarou Alzira, também pensei assim. Notem que nos sentimos aqui de pensamento mais leve e cabeça sempre mais clara por dentro. As ideias fluem com tanta ligeireza e espontaneidade que parecem tomar corpo, junto de nós. Concordo em que nos encontramos num tipo de vida espiritual diferente, muito diferente daquela em que vivíamos, até a nossa vinda para cá. Apesar disso, porém, não creio estejamos nós num manicômio. Certamente já sabem que estamos rodeados por vida citadina muito intensa. Residências, escolas, instituições, templos, indústrias, veículos, entretenimentos públicos que, disseram Evelina e Ernesto a um só tempo, é como lhes digo. Isto aqui é uma cidade relativamente grande. Nada menos de 100.000 habitantes e, ao que dizem, com administração das melhores. A senhora já conseguiu alguma experiência lá fora? Já se afastou alguma vez destes muros? Interrogou Ernesto, a desfazer-se em curiosidade. Sim, na semana finda, obtive permissão para visitar uma família que não conhecia, acompanhando 2 amigas. Até agora, essa foi a única vez em que me ausentei do hospital. E posso afirmar que a excursão foi realmente deliciosa, conquanto o pasmo de que me vi tomada, ao fim do passeio. Que viu e a quem viu, sondou Ernesto. Não se aflijam. Vocês conhecerão tudo a seu tempo. A cidade é linda. Uma espécie de vale de edifícios, como que talhados em jade, cristal e lápis-lazuli. A arquitetura original, praças encantadoras recamadas de jardins. Creiam vocês que caminhei, fascinada, de rua em rua.
O irmão Nicomedes, pois assim se chama o dono da casa, acolheu-nos com muita gentileza. Apresentou-me a filha Corina, uma bela jovem, com quem para logo simpatizei. Íntima de uma das amigas que eu seguia e com a qual entraria em combinação sobre assuntos de serviço, salientou a alegria festiva do lar, falando-nos de esperados júbilos domésticos. Mostrou-nos os lustres novos, as telas e os vasos soberbos. Tudo seguia num crescendo de doces surpresas para mim, quando surgiu a bomba. Achávamo-nos no terraço, admirando um canteiro de jasmins suspensos, quando ouvimos o Sonho de Amor, de Liszt, tocado ao piano. Corina informou-nos de que o pai dedilhava o instrumento com grande mestria. Enterneci-me de tal modo que manifestei o desejo de ouvi-lo, mais de perto. A nossa anfitriã conduziu-nos, de imediato, à sala de música. E foi um deslumbramento. O irmão Nicomedes, absorto, revelava-se num mundo de alegrias profundas, que se lhe irradiavam da vida interior, em forma de melodias, das notáveis melodias que se sucediam umas às outras. Em dado momento, apontei, ele parece mergulhado num longo êxtase, toca como quem ora, ao que a filha respondeu, estamos efetivamente muito felizes, minha mãe, ao que sabemos, deverá chegar nesta semana. Ela está de viagem? Perguntei. Com a maior naturalidade, a moça esclareceu, minha mãe virá da terra. Quando ouvi isso, experimentei horrível choque, como se acabasse de receber uma punhalada no peito. Faltou-me o ar, entrei, desprevenida, numa terrível crise de angústia. A agudo, simples ideia de que nos situávamos em lugar fora do mundo que sempre conheci, me fazia voltar às dores anginosas que, desde muito tempo, não registrava. Corina me entendeu sem palavras e trouxe um calmante. Meu estado de perturbação, ao que observei, se comunicou a todo o ambiente, porque o dono da casa interrompeu-se, de improviso, quando executava um belo noturno. Via-me prestes a desmaiar, o pequeno grupo congregou atenções junto de mim e fui levada para o ar livre. Sentaram-me numa poltrona de pedra, semelhante ao mármore. Tateei com força o respaldar da curiosa cadeira e, ao verificar a dureza do material sob minhas mãos, comecei a tranquilizar-me. Em seguida, olhei para o céu e vi a lua cheia, fulgindo com tanta beleza que me asserenei de todo. Percebia sem razão do meu susto. E refleti, de mim para comigo, porque não existirá uma cidade, uma vila, um lugarejo qualquer de nome terra. O quadro que me cercava era positivamente um recanto do mundo. Indiscutivelmente, a esposa de Nicomedes estaria sendo esperada de alguma aldeia anônima. Ruminava minhas conclusões, quando o chefe do lar indagou, compadecido, há quanto tempo nossa irmã Alzira está conosco? Pouco mais de 2 meses, participou uma de minhas guardiãs. Nada mais se comentou a meu respeito. A visita foi encerrada. De retorno ao hospital, as irmãs a quem seguira, por sinal 2 excelentes enfermeiras, não fizeram a mínima referência ao meu sobressalto. Não tem trocado ideias com mais ninguém, objetou Fantini, interessado apenas durante os banhos, ouço uma que outra companheira. Em cada uma, encontro a dúvida, pairando. A maioria supõe que nos vemos defrontados por outra vida. Nenhuma delas tem certeza absoluta, interveio a senhora Serpa. Unicamente a senhora Tamburini se mostra plenamente convencida de que não mais nos situamos no domicílio terrestre. Contou-me que vem frequentando um gabinete de estudos magnéticos, aqui mesmo em nossa organização hospitalar, e sujeitou-se a testes que lhe deram a confirmação de que não está de posse do corpo físico. Escutei-a com atenção e ela acabou convidando-me para algumas experiências, mas agradeci a gentileza, sem aceitá-la. Essas histórias de clarividências e reencarnações não se afinam com a minha fé católica. Ah, a senhora é católica, interrompeu a Evelina. Oh, sim, já que respiramos no clima de grande cidade, não temos aqui sacerdotes? Sim, temos. Já se entendeu com algum deles? Estou convidada para visitar uma igreja e farei isso. Logo obtenha permissão. Devo, porém, dizer-lhe que, segundo informações de boa fonte, os padres são muito diferentes nestas paragens. Em que sentido? Dizem que são sacerdotes médicos, professores, cientistas e operários e não se restringem aos serviços da fé. Prestam socorro espiritual, eficiente e positivo, em nome de Jesus.
Fantini observou que o pátio esvaziava. Todos os doentes se recolhiam. Alzira, a nova amiga, apalavrou novo encontro para depois, enquanto cumprimentava as despedidas. Logo após, Ernesto e Evelina regressaram aos aposentos, na expectativa de se reverem no dia seguinte. 8. Encontro de cultura. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Sem qualquer dúvida, para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram, até então, as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No TTA circunflexo TT quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação, e mais amplo exame das percepções da mente, a se alterarem, conforme os princípios de relatividade, noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam. Agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes esguichassem do cérebro, em forma de imagens, acima das suas possibilidades habituais de contenção. Que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas, a se erigirem, ali, em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade, entre as pessoas, para que se entendessem harmoniosamente, em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da senhora Tamburini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual, entretanto, não obstante o respeito que lhes mereciam, não logravam admiti-las por verdade inconteste. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantini que se acomodava num pequeno escabelo, iniciou o diálogo, avaliando, cismarenta, de fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve. E, com isso, vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, a partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem, para além do nascedouro, terra avante. Bem lembrado. Você definiu com precisão meu próprio estado de espírito, mas, escute, Ernesto, advertiu a moça, tocando a base de árvore robusta, que vê aqui, um tronco, e ali, no canteiro mais próximo, cravos. Seria este o mundo espiritual se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo as conhecemos. Concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros, com referência às nossas atuais condições, tudo isto aqui é absurdo, alucinante, mas, sim, nada podemos afiançar. De afogadilho. Você está influenciado pelas ideias da Tamburini, não tanto. Faço minhas próprias ilações. Ouça, Ernesto. Se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer, e quem disse a você que eles já não terão vindo? Como justificar esta alegação? Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nulas transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e nulas entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos, sem que tenhamos, até agora, despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar neste plano. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece.
Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. Não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciências da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? Que quer dizer, que contas já nos foram apresentadas neste hospital, aqui a quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados, diariamente. Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos alguma enfermeira aquela conhecida pergunta: quem paga? Já indaguei qual foi a resposta: aqueles que vos amam. Quem são esses, no seu modo de ver? Em meu caso, meu esposo e meus pais. Tenho minhas dúvidas. De início, supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental, entretanto, cada dia que passa nos surpreende em nível mais alto de consciência, no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos no hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os, à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite que se avizinhava e urgia se aprestassem. Munidos do necessário consentimento, ei-los que se dirigem para a organização, às 7 da noite, junto da amiga, que os recomenda a estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo que, de certo, se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula dialogada e que não era, ali, senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos, em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual é o tema, professor? Sindicou senhora distinta da existência na Terra. Em seguida ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários, em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica, e prosseguiu: reflitamos, meus amigos. Quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria, no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo, sem que saibamos, ainda, ao certo, em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza, ao redor do Sol, uma órbita elíptica com a velocidade média de 108.000 quilômetros por hora, enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zênite, em outras, as criaturas se acham de cabeça para baixo, diante do nadir, sem que ninguém dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria, em toda parte, se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deuterons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforço de sua parte. De que maneira dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns? Estabelecendo-se comprida pausa, aventou um cavalheiro: professor, com estas deduções, o senhor quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito. Cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evolver para outras, sempre mais importantes, e que, por isso mesmo, não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. A ciência avançará, desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar.
O espírito renasce no mundo físico, tantas vezes quantas se façam necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se, e, à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará ele a conta certa ao término da empreitada. O explicador revelava tamanha altura cultural, através da exposição em andamento, que raros à parte se fizeram ouvir. Sem desviar, por isso, a espinha dorsal da preleção que pretendia, indubitavelmente, preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido, comentou: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas, em todos os departamentos da experiência física, estaríamos, acaso, desprezados por Deus, quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Referimo-nos, aterrados, ao aniquilamento das vidas humanas, quando as guerras varrem a face do planeta, entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas, a se extinguirem, metodicamente, nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos, em algum lugar do universo? Ele, que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria o abandono à criatura desencarnada, quando a criatura vestida de agentes físicos vive numa esfera de ação, na qual os fatores de previsão e proteção oferecem, todos os dias, os mais belos espetáculos de grandeza. Ninguém, ali, penetrava, a fundo, o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados, delicadamente, a fim de admitirem a realidade espiritual, sem barulho. Surgindo mais ampla cota de silêncio, em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar posições geográficas, no globo à vista, Evelina cobrou ânimo e perguntou: irmão Cláudio, todas as pessoas registraram sensações iguais entre si, depois da morte? Não. Cada qual de nós é um mundo por si, em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades, conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência, na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cláudio entreteceu, ainda, apontamentos ricos de beleza e de lógica e, ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes, ao modo de viajantes, sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. 9 Irmão Cláudio. Fim da aula e, recomendados pela senhora Tamburini, que não pudera acompanhar a reunião, Fantino e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio, que os recebeu carinhosamente na intimidade. Não residia ali, explicou. O instituto desdobrava serviços em todo o prédio, ocupando-lhe as dependências. Ainda assim, que os amigos se sentissem convidados para alguns dedos de prosa, em casa, onde, junto da esposa, teria prazer em recebê-los. Já que a senhora Tamburini o indicara, como sendo um explicador capaz de prestar-lhes informes, em torno de problemas que reputavam importantes, punha-se-lhes à disposição para atender no que lhe fosse possível, conquanto se reconhecesse inabilitado a satisfazer como desejaria. Tudo isso era dito, cortesmente, em recinto enluarado, no jardim da instituição, onde pequenos grupos de estudantes se espalhavam, aqui e além. Ladeando mesa fixa, conversava o trio, animadamente. Tão grande e tão manifesta a familiaridade em pauta, que nada faria supor estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Em razão disso, não obstante a fisionomia cismativa de Ernesto, exprimindo incerteza e ansiedade, via-se Evelina senhora de si, absolutamente convencida de que se achava num recanto autêntico do mundo que sempre lhe fora habitual. Compreendo que se proponham a saber algo da nova residência, expôs irmão Cláudio, imperturbável, porquanto a irmã Celusa Tamburini notificou que estão ambos despertos. No hospital, de alguns dias para cá. Sim, é bem isso, confirmou Ernesto, e somos gratos pela atenção que nos dispensa. Professor, interveio a senhora Serpa, confiante. São tantos os comentários absurdos que já ouvimos, em nossos poucos dias de contato com o novo meio, que, de minha parte, estimaria estar informada se dispomos da liberdade de perguntar ao senhor tudo. Tudo que nos causa espécie, claramente.
indague em tudo, embora não me veja capaz de a tudo responder. Convocado a exprimir-se pelo olhar percussiente do amigo, volveu Ernesto a palavra. Evelina, quanto me ocorre, tem o espírito dominado por uma questão capital. Isso lhe parecerá, talvez, uma criancice de doentes mentais, que, às vezes, temos ambos a impressão de ser, mas temos escutado, em circunstâncias diversas, a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. A princípio, rimo-nos francamente, categorizando isso à conta de grossa tolice, entretanto, as opiniões se avolumam. A própria senhora Tamburini está certa de que já cruzamos as fronteiras da morte, como quem vará uma noite de sono. Que nos diz a isso, professor? Irmão Cláudio esboçou significativa a expressão facial, em que a admiração se misturava à piedade e obtemperou, sem cerimônia: estarão vocês em condições de acreditar em minha palavra, se lhes ratificar a notícia de que respiramos em plena esfera espiritual? Mas, professor, clamou Evelina, lívida. Entendo, certificou ele, sorrindo, a senhora. Muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas, louváveis mas provisórias, convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos a terra que nos era comum e sim departamento da vida espiritual. E ela, meu Deus, como pode ser isso, irmã Evelina? Trabalhe com a própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância, logo após, constrangendo-nos a longos serviços de readaptação, não seria a mesma coisa, mas, a Terra eu conheço puro engano. Classificamos a paisagem terrestre e os pertences que lhe dizem respeito, submetidos aos conceitos de quantos estiveram nela antes de nós, ocorrendo análogas circunstâncias no ambiente a que nos acolhemos agora, e onde contamos com geólogos e geógrafos eméritos. Na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos, na essência, muito pouco acerca do meio em que vivemos. Em suma, analisamos e reanalisamos coisas e princípios que já encontramos feitos. Entretanto, no mundo, como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá, na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar, no planeta, não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é a luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico, voltou Fantini a manifestar-se. Chame-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo, os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui, é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cai lá, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. Então, morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? As incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas, muito fascinantes. No estudo e redescoberta de si mesma. Somos, cada um de nós, um astro de inteligência perquirir e aperfeiçoar por nós próprios. Ernesto sustentou o interrogatório: todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra, em condições idênticas às nossas? Impossível. Revejamos, superficialmente, a humanidade encarnada em si, perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela.
impraticável categorizá-las, depois da morte, segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150.000 pessoas, aproximadamente, por dia, saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências, análogas do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprimem. Razoável reconhecer que por muito se enfeitem, externamente, com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se despedem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são. Porque haja um desencarnado, o louco não adquire o juízo, de um dia para outro, e nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, e colocamo-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantini, espantado. Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica, de improviso, por haver atravessado o oceano. De um continente para outro. Acontece o mesmo, nos domínios do espírito. Há tempo sublinhou Ernesto Lee mensagens de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando os sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores, individualidades, aliás, que me pareceram senhorear largo patrimônio de recursos intelectuais. Nada de admirar. Por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zona dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. Refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvi tantas dissertações e onde se desarvoram tantos irmãos nossos. Fantini, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes. De vez que infortunados são os irmãos que os povoam. Os jardins e pomares que enriqueçam o manicômio deixarão de ser jardins e pomares porque existam enfermos a desfrutar-lhes as emanações nutrientes. Pois é, meu caro, as áreas do espaço, às vezes enormes, ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira dos sítios terrestres, utilizados por grandes instituições para a recuperação dos enfermos da mente. Você não ignora que existem doentes da alma, consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da terra. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território, empregado no asilo a irmãos desajustados, aos milhares, mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência, que trabalham no socorro fraternal. Evelina, que não acreditava no que ouvia, objurgou, insatisfeita, mas se nos achamos num plano espiritual, que dizer das construções sólidas, vinculadas à arquitetura terrestre, com que somos defrontados? Nenhum espanto, quando ponderarmos que os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe da matéria que obedece aos projetos elaborados. Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, que se evidencia mais intensivamente e maleável à influência da ideia dominante. Reflitamos no progresso da indústria de plásticos, na atualidade do plano físico de onde viemos e perceberemos, com mais segurança, as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio de agora. Naturalmente, também aqui estamos subordinados ainda às técnicas, às vocações, às competências pessoais e às criações estilísticas, no círculo das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens, não servirão, de imediato, em lugar do diretor da manufatura de tecidos e do operário que lhe atende às determinações. Ainda que, o escritor não faz a obra do músico, em ação de improviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição dos gênios polimorfos, apesar de esses gênios existirem igualmente aqui.
A senhora Serpa não conseguia ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, asseverou. Nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade, objetou o irmão Cláudio. No entanto, porque prefiramos, por muito tempo, a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. O professor discorreu, ainda, por dilatados minutos, referentemente à vida e às condições da estância em que se demoravam, mas, por fim, Evelina se viu entontecida, fatigada, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações, e, moça de fé profunda, valeu-se de um intervalo na conversação, procurando saber: irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas. Conforme as suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder, de modo algum, a sua orientação, contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com um diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu: a Igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber assistência necessária para tratamento, a parte ou Fantinui, tratamento e auxílio. Uma carteira de identificação para serviços de amparo e análise, numa casa de supervisão espiritual das que me refiro, é valioso documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, num lugar intermediário entre planos inferiores e superiores, sem assistência justa. É indispensável nos poupemos, tanto quanto possível, a dissabores desnecessários. Oh, exclamou Ernesto, entusiasmado, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos, o seu se obtemperou. O mentor bem-humorado demonstra que você e Evelina me consideram um contador de histórias inverídicas. Vocês ambos estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra, todavia, isto é natural. Aguardemos o tempo. Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Serpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor, a fim de que pudessem realizar contactos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso, tão logo a administração do hospital o consentisse. 10 Evelina Serpa. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade que se lhes figurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicado à clínica psiquiátrica, no departamento assistencial que lhe dizia respeito, sentiam-se tão à vontade, do ponto de vista do habitual, como se estivessem visitando o moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto, segurança. Atendentes à vista. Fichários. Aparelhos diversos para registro do pensamento. Depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto: estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário a quem nomeou por irmão Telmo, e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos, enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantinui, bem impressionado: nada tema. Toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Tão logo termine o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade, que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo, na terra que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica, pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação.
Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou, docilmente, o médico, e, chegados a uma sala, mobilada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que ele lhe indicou, explicando, atencioso: esteja tranquila. Nosso instituto se consagra à proteção e ao tratamento de seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista, depois, o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos tão só um entendimento fraternal. Nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funciono aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda, amigos que lhes examinarão as palavras e reações, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão auxílio de que se mostrem carecedores. Diante de Evelina admirada, ao gesto do mentor grande espelho se fez visível, junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico. Por disposições especiais, nossa palestra será filmada. Simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança, no capítulo da assistência de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante de suas necessidades. Conversemos. Perante aquele olhar, brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança de letras primárias, ante examinador experiente, e, concluindo que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntou com respeitosa coragem: instrutor Ribas, conquanto o senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente. Embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso porque semelhante inadaptação, falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Se estamos efetivamente mortos, acredita o senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender claramente como? Assim, se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus e, depois de Deus, aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã. De certo não experimentaria o assombro que, até agora, lhe insensibiliza aos centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Viu-se Evelina, de repente, transportada pelas molas mágicas da imaginação, ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinar a interpretá-los, antes, por invocações ao mundo espiritual, como não lhes percebera, até aquela hora, a função de canais de comunicação com as forças divinas. Em pensamento, aspirava a rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida, aquele, através do qual, lograva entregar-se à proteção do Todo Misericordioso, com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. Lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversações, como sendo um espírito divino a bater-lhe, debalde, às portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender.
E, ao refletir no mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos, entrou em crise de lágrimas, qual se a fé cristã, excelsa e piedosa, se lhe transfigurasse em juiz nos recessos da alma, exprobrando-lhe o comportamento. Oh, meu Deus, inferia em pranto. Porque precisei morrer para compreender? Porque, Senhor, porque? Ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas, entretanto, que trazia na própria bagagem senão o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil. Tinha a ideia de que as trancas mentais que isolavam das realidades eternas se haviam rompido, de chofre, na leveza de pensamento que passara a desfrutar, e aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia, paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas e, ao vê-la serenar-se, falou, comovido: a depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia a sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora que, praticamente, a sua ficha de identificação estava pronta, de vez que, antes de sua vinda, o estabelecimento de saúde, através do qual ingressara na cidade, fora consultado sobre a sua procedência e filiação na terra. Ainda assim, acrescentou, o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto, de posse dele, estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Posso saber que auxílio será esse? Sim, por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual, não temos. Acaso, todos nós, guardiães na existência terrestre, perfeitamente. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas lhe jorrarão da própria consciência. Há que promovermos um autoencontro, no plano das realidades da alma, para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual, intransferível. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorasse, de viva voz, alguns traços da própria história, a começar das reminiscências mais antigas. Que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sumariar notícias e lembranças, tanto quanto possível. A senhora Serpa narrou, humilde: minhas memórias principiam, confusamente, ao perder meu pai. Era uma criança tenra, quando escutei os gritos de minha mãe, agarrando-se a mim, a dizer-me que eu estava órfã. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar nossa casa, sentia falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe, em matéria de esclarecimento, senão que ele morrera de modo repentino, quando se achava num passeio. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários, em torno do pretérito, esquivando-se a conflitos possíveis com o marido que, seja dito em louvor da verdade, lhe dedica, até hoje, enternecido afeto. Aos 12 anos de idade, fui internada num educandário católico, no qual me diplomei para o magistério, sem exercê-lo em tempo algum, porque, desde o baile de formatura, me vi requestada por 2 rapazes, ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa.
Confesso que, muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que o meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos, simultaneamente. Quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio e, ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se dera por minha causa e, de novo, me inclinei para ele. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, Túlio matou-se com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes, por alguns meses, até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho. Abortei, logo ao engravidar-me. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo. Talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem pausa, Caio procurou nova companheira, uma jovem solteira, com quem passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. A vexatória situação em que me achei passou a me arrasar. As humilhações incessantes a que me vi exposta, dentro de casa, amargaram-me a existência. Desde então, nada mais tenho a confessar senão sofrimento moral e desânimo de viver, com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje. O instrutor fitou-a, comovido, e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? A senhora Serpa refletiu algum